Palpite Futebol, começando mais um Palpite Futebol novamente para este domingão, dia 29 de setembro. Separei aqui desta vez 23 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Desta vez com Brasileirão Série A, B e C, mais Sub-20 aí, galerinha. Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza, galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje, Brasileirão Série A, Corinthians vs Vasco. A equipe do Corinthians aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Vasco vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias do Corinthians e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do Corinthians com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Fluminense vs Grêmio. A equipe do Fluminense aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Grêmio aí vem de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Grêmio, 1 vitória do Fluminense e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do Grêmio com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Internacional vs Palmeiras. A equipe do Internacional aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Palmeiras aí vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. 4 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Palmeiras, 1 empate e 1 vitória do Internacional. Partida que podemos cravar: vitória do Internacional com empate. O jogo abaixo de 2,5 gols. Santos vs CSA. A equipe do Santos aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, 3 jogos sem vencer. A equipe do CSA vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade nos últimos 3 confrontos, 2 empates e 1 vitória do CSA. Partida que podemos cravar como possível zebra: vitória do CSA com empate. O jogo abaixo de 2,5 gols. Atlético Paranaense vs Chapecoense. A equipe do Atlético Paranaense aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe da Chapecoense vem de uma zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 3 empates e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar: vitória do Atlético Paranaense com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Atlético Mineiro vs Ceará. A equipe do Atlético Mineiro aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 5 derrotas seguidas. A equipe do Ceará aí vem de 3 empates e 2 derrotas, também vem de 5 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do Ceará com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Brasileirão Série B, Bragantino vs Vitória. A equipe do Bragantino aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Vitória aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Bragantino e 2 vitórias do Vitória. Partida que podemos cravar: vitória do Bragantino com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Argentina Superliga, Vélez vs Defensa e Justiça. A equipe do Vélez aí é uma equipe que vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Defesa e Justiça vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias do Vélez e 1 vitória do Defesa e Justiça. Partida que podemos cravar: vitória do Vélez Saifide com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Rosário vs Racing Clube. A equipe do Rosário aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 empates seguidos, 5 jogos sem vencer. A equipe do Racing Clube aí vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Racing e 2 vitórias do Rosário. Partida que podemos cravar: vitória do Racing Clube com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Independente vs Talleres de Córdoba. A equipe do Independente aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Talleres de Córdoba vem de 4 vitórias, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Independente. Partida que podemos cravar: vitória do Independente com empate. O jogo abaixo de 2,5 gols.
Bolívia, divisão profissional, encerramento, Real Paris versus Real Potosí. A equipe do Real Paris aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Real Potosí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Real Potosí, 3 vitórias do Real Paris. Partida que podemos cravar, vitória do Real Paris com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Telstroy versus Broming. A equipe do Telstroy aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Blong vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos aí, 2 vitórias do Telstroy, 3 vitórias do Blong. Partida que podemos cravar, vitória do Telstroy com empate. O jogo acima de 2 gols e meio. Aurora versus São José. A equipe do Aurora aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 empates e 2 derrotas. A equipe do São José vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 5 vitórias do São José, partida que podemos cravar, vitória com empate do São José, o jogo acima de 1 gol e meio. Oriente Petroleiro versus Bolívar. A equipe do Oriente Petroleiro aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Bolívar vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Bolívar e 1 vitória do Oriente Petroleiro. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Bolívar. O jogo de ambas as equipes marcam. Brasileirão Série C, Playoff, Náutico versus Sampaio Corrêa. A equipe do Náutico aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória no tempo regulamentar, 1 derrota e 2 vitórias nas penalidades. A equipe do Sampaio Corrêa vem de 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Náutico e 1 vitória do Sampaio Corrêa. Partida que podemos cravar, vitória com empate da equipe do Náutico, o jogo acima de 1 gol e meio. Acredito muito, galerinha, mais uma vez, passando aqui para lhe falar que a equipe do Náutico aí tem tudo para passar de adiante nessa fase aí, tem tudo para vencer essa partida e levar um bom resultado pelo jogo da volta. Partida que podemos cravar aí, galerinha, total possível chance da equipe do Náutico ganhar. Acredito muito nessa equipe do Náutico, vem jogando bem pra caraca. Acredito muito e essa equipe do Náutico aí tá iluminada, merece o título dessa Série C, galerinha. A equipe, os aflitos devem encher o caldeirão lá, deve encher o caldeirão com essa torcida maravilhosa que a equipe do Náutico falou. Copa Verde, Remo versus Paysandu. A equipe do Remo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Paysandu vem de 5 empates seguidos, 1 derrota nas penalidades e 1 vitória nas penalidades. 5 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Paysandu, 2 empates e 1 vitória do Remo. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Remo. O jogo acima de 1 gol e meio. Brasileirão Sub-20, Santos versus Flamengo. A equipe do Santos aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do Flamengo vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Flamengo. O jogo de ambas as equipes marcam. Bahia versus Vasco. A equipe do Bahia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Vasco vem embolada, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Vasco. O jogo abaixo de 2 gols e meio. Colômbia, Liga Águila, encerramento, Atlético Nacional versus Tolima. A equipe do Atlético Nacional aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Tolima vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 confrontos. 1 empate e 4 vitórias do Tolima. Partida que podemos cravar como uma possível zebra é a vitória do Tolima com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Equador, Liga Pro, Emelec versus Almendo. A equipe do Emelec aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Almenda aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Almenda, 2 empates, 1 vitória do Emelec. Partida que podemos cravar, vitória do Emelec com empate, o jogo acima de 1 gol e meio. Paraguai, primeira divisão, encerramento, Olímpia versus Dias. A equipe do Olímpia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos
vem de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas finalidades. A equipe do Dias vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Olímpia e 2 empates. Partida que podemos cravar: vitória do Olímpia. O jogo de ambas as equipes marcam. Libertad vs São Lourenço. A equipe do Libertad aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do São Lourenço vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Libertad e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do Libertad, o jogo acima de 1,5 gols. Uruguai, primeira divisão, encerramento: Liverpool vs Penarol. A equipe do Liverpool aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas, 1 vitória no tempo regulamentar e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Penarol vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Penarol. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Penarol. O jogo de ambas as equipes marcam. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste domingão. Lembrando que estarei deixando novamente nossos links aí, todos os links necessários na nossa descrição do vídeo aí. Link no nosso grupo do WhatsApp grátis para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. Link no nosso Instagram. Logo ao lado da tela aí, galerinha, vai dar o contato aí para que vocês possam falar um pouco sobre a nossa assessoria ou consultoria que vocês possam preferir, galerinha. Falou? Clique no vídeo que está aparecendo aí na tela, que vai aparecer o nosso vídeo anterior com os palpites do futebol europeu aí, galerinha. Falou? Até o próximo vídeo. Uma boa sorte e valeu!